Como eu disse no último vídeo, o mercado ele sangrou, o mercado tá despencando, tá caindo tudo, tá difícil, tá ficando difícil. Aí o que aconteceu aqui, o que eu tinha dito no último vídeo, que o mercado ele poderia buscar as mínimas anteriores do dia de ontem. No caso aqui, a gente tínhamos a mínima e essa seria a máxima. O mercado ele buscou a mínima e a máxima. Agora, como que nós vai saber se ele buscou a mínima ou a máxima primeiro? 4 horas aqui, ó, tem essa máxima e a mínima, ou seja, o mercado ele rompeu primeiro a máxima e depois veio buscar as mínimas. Então, se a gente for fazer a mesma análise que eu faço, o que a gente teria feito? Nós iríamos buscar 50% da vela anterior. No caso, o mercado ele buscou mais de 50%, ele buscou até 105% aqui em cima aqui. A gente teria um dos gatilhos mais favoráveis possíveis. Por que que isso acontece? Por que que isso seria favorável para nós? Acima de um topo, existe muita posição de venda. Quando o preço ele buscou a máxima de sexta-feira, ele conseguiu fazer a varredura de liquidez. Depois dessa varredura de liquidez, a gente teve a sua distribuição na venda. Então, no caso, essa seria a máxima do dia de ontem e essa seria a outra varredura de liquidez. No caso, não dá pra puxar aqui. E essa seria a outra varredura de liquidez. O que aconteceu no tempo de 1 hora? Nós temos esse topo aqui e esse outro topo aqui. Ou seja, acima desse topo anterior, o que acontece quando tem muita gente comprando? A instituição despenca o preço lá para baixo. Foi o que aconteceu aqui, o preço buscou, quando ele chegou acima desse topo aqui, os vendedores conseguiram abrir as suas posições, tá bom? A instituição conseguiu abrir suas instituições, fazendo com que os varejistas que compraram aqui em cima perdessem abaixo desse fundo e abaixo desse outro fundo, abaixo desse outro fundo. Pode ver, em 1 hora o preço caiu quase 1%. Por que que isso aconteceu? Por conta dessa parada aqui. Como isso aqui é uma máxima de um dia, vocês sabem que se você jogar o preço no fractal maior, existe posições pendentes. Então, quanto mais você joga no fractal maior, existe mais posições pendentes. Então, se a gente está no topo de um dia, tá bom? Aqui eu tô no caso de 1 hora, porém se você for jogar é a máxima de um dia, tá bom? É de sexta e segunda. Voltando para 1 hora, acima desse topo aqui, existe muita posição de compra dos negociadores amadores, tá bom? O cara iniciante, ele achou que o preço ia romper isso aqui e ia voltar para buscar toda essa correção aqui, porém na real não, ele só veio, buscou a máxima do dia anterior, fez a sua varredura de liquidez, tá bom? E aí sim ele fez o seu desequilíbrio na volta. Aqui a gente não tem um FVG tão claro, porém a gente já tem um FVG na continuação da venda. No caso, esse foi o desequilíbrio depois da varredura de liquidez. Caso você esqueceu da sequência, a varredura de liquidez quebra a estrutura e desequilíbrio, preencher o desequilíbrio ou preencher o order block e aí sim o preço voltar a cair. Aqui a gente tem a varredura de liquidez, a gente tem a nossa quebra de estrutura, que no caso, se você for ver no fractal, ele fez a sua quebra de estrutura no tempo menor, após a varredura de liquidez no tempo diário. Aqui seria essa quebra de estrutura no tempo menor. No caso, a mínima do dia 27 aqui, 5 horas da manhã, fez a sua quebra de estrutura logo depois às 7. Então aqui nós temos um desequilíbrio. Esse desequilíbrio aqui, ele continua sendo da venda e logo após o desequilíbrio, o preço veio preencher essa posição. Essa seria a sua entrada e o seu alvo, o seu risco máximo, no caso, seria acima do topo anterior. E qual que seria o seu alvo, qual que seria o seu risco máximo? Seria em cima desse topo anterior. E qual que seria o seu lucro, tá bom? O seu lucro seria nos fundos anteriores. Caso esse fundo aqui, ó, ele já foi buscado. Então, esse fundo não tem como esse fundo ser o seu alvo por conta disso. O preço ele já buscou logo após a quebra de estrutura no fractal. Então, esse seria o nosso primeiro alvo. Esse seria o nosso segundo alvo. Esse seria o nosso terceiro alvo. Teria até quartos e desequilíbrios para ser preenchidos. Como você pode ver, o mercado ele precisou preencher esse desequilíbrio. No caso, o que é um desequilíbrio? O desequilíbrio do preço, ele vem do FVG, que é traduzido, se chama lacuna de preço justo. Eu não sei por que traduzido vira isso, mas é esse o nome, tá bom? O nome traduzido é esse, mas eu prefiro chamar de desequilíbrio. O preço teve que preencher esse desequilíbrio aqui. Lembrando, quando o preço ele faz esse pulo aqui, ele precisa ser preenchido. Aqui, o que aconteceu aqui no caso, sendo específico, como essa vela fechou nesse valor e ela abriu nesse valor aqui, teve tanta negociação durante o fechamento e a abertura da próxima vela que o preço ele simplesmente pulou, ou seja, não teve milésimo suficiente durante o fechamento e a abertura de outra vela, por isso que o preço pulou. Então, se você fosse atualizar essa vela azul aqui, no caso ela fechou bem mais para cima, tá bom? Ela fechou uma vela verde aqui em cima aqui, ó, entendeu? Porque isso aqui é um desequilíbrio da compra, certo? Agora, se fosse um desequilíbrio e o preço aparecesse lá embaixo, seria o contrário, entendeu?
aí seria uma vela da venda, que no caso, como eu uso a cor escura, seria essa venda aqui, certo? Porém, como é da compra, é um desequilíbrio da compra. Aí ele precisa ser preenchido futuramente. Então o preço voltou. Quando o preço voltou aqui, agora eu vou estar jogando ele num tempo menor, tá bom? Não, eu vou voltar para um dia, certo? Eu vou voltar isso para um dia. E qual que seria o nosso alvo? Nosso alvo seria a mínima do mesmo dia anterior. Nosso alvo, a princípio, seria na mínima do dia anterior. Caso aqui vocês conseguem ver, o preço ele fez a varredura de liquidez, preencheu também esse desequilíbrio, porém ele não chegou a preencher a 50%. Chegou a preencher, porém ele não preencheu 50%. Dois pontos positivos. Nós, no fractal, que é o melhor ainda, a gente está fazendo o nosso desequilíbrio sendo preenchido, tá bom? O desequilíbrio da venda está sendo preenchido. Ele já vem de um outro desequilíbrio de um dia que ele preencheu 50%. No caso aqui, ele realmente preencheu o que ele tinha que preencher. E aqui a gente tem esse risco, né, em consideração. Quando o mercado ele voltou a cair nessa região aqui, ele voltou, fez a varredura de liquidez na vela anterior e também fez o seu desequilíbrio. Então, se você jogar no tempo menor, em 4 horas, você já consegue identificar que o desequilíbrio está aqui e o preço chegou a buscar em um dia, tá bom? No menor, em 1 hora, em 4 horas, ele não conseguiu buscar tanto. Porém, em um dia ele já buscou. A gente tem esse desequilíbrio para ser buscado em um dia. Voltando para um dia aqui, ele foi preenchido, ou seja, você poderia pegar uma posição de imediato assim que ele voltasse a preencher e você poderia ter pego um retorno bem maior, tá bom? Retorno de quanto? 2,6. Porém, aqui a gente volta para o tempo menor, certo? Lembrando, a gente teria esse alvo para o preço, a gente teria esse alvo para o preço vir buscar. Qual que seria o outro alvo? A mínima de outra vela anterior. Então, qual que é a outra mínima? Essa daqui e essa não, porque o preço já buscou na própria vela anterior. Então, ele teria apenas essas outras mínimas para serem buscadas. Aqui o preço não buscou. A gente teria... Por que que o preço não buscou aqui? Porque ele tem esse desequilíbrio. Eu falei para vocês num vídeo anterior, não lembro. Esse desequilíbrio aqui poderia sim vir buscar, tá bom? Abaixo dessas mínimas. Ele buscou 50% e ele já conseguiu dar uma retraída de quanto? De 0,59. O mercado ele retraiu, ele preencheu esse desequilíbrio aqui, tá bom? A mesma história aqui, ó, ele precisa voltar para preencher, porque precisa ter negociação. Aqui tem negociação pendente e essas negociações pendentes precisam ser preenchidas. O preço preencheu, agora a gente volta lá para os 5 minutos, tá bom? Eu vou estar descartando essas marcações aqui. E aqui vocês conseguem ver, tá bom? Aqui a gente já tem a máxima do dia, certo? Essa seria a máxima do dia anterior. O preço fez a sua varredura de liquidez. Quando ele fez a sua varredura de liquidez, ele faz o seu desequilíbrio na volta. Então, acima desse topo, tá bom? Aqui, ó, como vocês podem ver, ó, aqui existe um topo, certo? Aqui existe um topo, aqui existe outro, aqui existe outro. Ou seja, nessa região aqui em cima aqui, ó, existe muita posição de compra, porque quando o preço ele volta nessa região aqui, os caras, o amador considera suporte, entendeu? Quando o preço ele rompe uma resistência, o que a maioria ensina aí na internet, fala que quando o mercado rompe um topo, ele vira suporte, e quando ele rompe um suporte, ele vira resistência. Então, essa é a manipulação, entendeu? Aqui todo mundo achou que o mercado iria fazer um fundo e na real ele teria rompido a resistência e aí ia virar um suporte. Depois dessa suporte que foi feito, a gente tem um primeiro desequilíbrio, tá bom? Aqui no caso, não temos desequilíbrio, tá bom? O preço buscou, não fez nenhum desequilíbrio aqui, ele fez apenas um desequilíbrio na volta, porém, lembrando, qual que é o melhor pra gente? Acima de uma varredura de liquidez, a gente tem um desequilíbrio de compra. O mercado rompe para baixo, vira um desequilíbrio inverso. Então a gente tem um desequilíbrio inverso para estar vindo buscar esse IFV. E aonde que seria a nossa entrada quando o preço voltasse para essa região? Então o preço voltou, logo após o preço voltou para essa região. Onde que seria o nosso risco maior? Seria acima desse topo anterior. E qual que seria o nosso alvo? Se a gente estiver no tempo de 5 minutos, para a gente não ficar correndo tanto risco e ficar exposto aos preços, qual que seria o nosso primeiro alvo? Seria esse fundo aqui? Não. Por quê? Porque ele é o fundo depois desse topo anterior. No caso, a gente teria que buscar um fundo antes desse topo aqui. Então, qual que é o último fundo antes desse topo? É esse fundo aqui, certo? O fundo das 5h30 da manhã. Esse seria o nosso primeiro alvo. Então, a gente, só do primeiro alvo, a gente já conseguiria ter um retorno de quase 2. E se a gente fosse buscar as mínimas anteriores, esse seria o nosso segundo alvo. E esse seria o nosso terceiro alvo. Voltando, o preço conseguiu buscar. Aqui a gente está na seção de Londres, tá bom? Não estamos na seção de Nova York, estamos na seção de Londres. E foi a mesma coisa que aconteceu. Toda sessão acontece praticamente a mesma coisa. Uma sessão precisa
fazer a varredura de liquidez na sessão anterior e aí sim o preço continuar a cair. Então aqui, se você fosse buscar todos os alvos, lembrando que aqui você estaria correndo um risco maior do que você tendo um risco e recompensa de 1. Então aqui você estaria arriscando 1 para ganhar 5,9. Então essa seria a operação do dia. Esse seria o risco na sessão de Londres. Se a gente for jogar mais pra frente aqui na sessão de Nova York, tá bom? Aqui às 9h30 da manhã, a gente teria uma outra oportunidade de venda. No caso, qual que é a oportunidade de venda que a gente tem aqui? Nós temos esse topo aqui, certo? Depois que ele fez a sua quebra de estrutura para baixo, tá bom? Aqui ele fez um topo, ele rompeu a máxima, rompeu, entre aspas, a máxima do dia anterior, fez uma mínima antes dele fazer a sua máxima. Então, o que aconteceu? Isso aqui é uma quebra de estrutura, tá bom? Ele quebrou a sua estrutura. Quando era uma tendência de alta, o preço quebrou e virou uma tendência de baixa. Quando ele virou a tendência de baixa, ele quebra a sua estrutura e volta a cair. Ele voltou a cair, fez um novo fundo, confirmou a sua quebra de estrutura, tá bom? Aqui seria o boss, certo? Então, depois do boss, o que a gente teria? A gente teria essa varredura de liquidez em 5 minutos, certo? Que também seria um bom ponto pra gente, porque ele estaria fazendo a sua volta dos 50% aqui, quase 50%, porém a gente já considera essa posição aqui por conta da estrutura diária, entendeu? E tudo mais aí. Aí ele fez a sua varredura de liquidez, cadê? Chegou 9h30, cadê? Vou jogar até a linha pontilhada aqui, ó. Deu 9h30 da manhã, o que aconteceu? O preço veio, fez um novo desequilíbrio em 5 minutos. Como ele já estava numa estrutura de baixa, ele não precisa ser um desequilíbrio na volta, entendeu? Ele pode ser na ida. Pronto, ele fez o seu desequilíbrio na ida. E agora, o que a gente faz? Abre a nossa posição de venda dentro do desequilíbrio. O nosso stop é acima do topo anterior, no caso esse seria o topo anterior. E o nosso alvo seria nas mínimas anteriores. Aqui, por que essa é uma oportunidade muito boa e que ela não poderia ter sido passada por conta desse desequilíbrio aqui, certo? Como vocês sabem, quando o preço ele dá esse pulo aqui, ele precisa voltar para preencher as ordens que não foram abertas durante esse preço. Então o preço voltou, preencheu essas ordens e ele tinha a mínima para estar vindo buscar, certo? Essa seria a mínima. Então, no caso, você teria pego uma oportunidade melhor durante a abertura de Nova York, ao invés da sessão de Londres. Aqui, você poderia ter pego duas oportunidades. Se você estivesse trabalhando entre as 6 da manhã e as 10h30 da manhã, você poderia ter pego duas oportunidades de venda. Uma seria maior, de 5,9, e a outra seria um pouco menor, de 2,23. Porém, ela seria mais viável para a gente por conta desse desequilíbrio aqui, certo? Então esse foi o vídeo de hoje, espero ter ajudado e faça o backtest sempre, o mercado ele nunca vai fazer uma estratégia nova, é assim que se movimenta, certo? Precisa preencher desequilíbrio e varredura de liquidez. Quebrou a estrutura, já era. Valeu e paz.